dando continuidade aqui depois dessa excelentíssima explanação da anatomia pela Malu, e munidos desse conhecimento, a gente vai tentar aplicar ele um pouquinho na prática. Daí eu gostaria de saber se temos algum voluntário na plateia. É? Legal, vamos. Caraca, a galera se matando para fazer o. Muito bom, legal. Não, mas essa é a calça d'água. Bom, beleza. Julinha, você vai primeiro mostrar aqui, depois você vai fazer? Como é que você vai Eu vou fazer? falando e vou mostrando concomitantemente. Sintam-se à vontade para interrupções. E assim. Quer que bota no meio? Não, tranquilo. Daqui a pouco eu vou arrastar porque eu vou pedir para ela caminhar. Mas assim, antes de fazer o exame físico, a gente precisa entender quem que é o nosso paciente, o que que aconteceu com ele. E quando a gente conhece a anatomia, a biomecânica e a suspeição do mecanismo de lesão, a gente já consegue direcionar nosso exame físico caso estejamos em beira de quadra, em beira de campo, onde nosso tempo é limitado, ou até mesmo no consultório, nosso tempo no ambulatório também é limitado, a gente consegue direcionar isso. Então é importante conhecer nosso paciente em termos também de faixa etária, já que nós temos a prevalência de lesões diferentes entre as faixas etárias. Então, assim, em relação a trauma, na faixa pediátrica, por exemplo, vamos suspeitar mais de descolamentos epifisários. Nos adultos, as lesões ligamentares, nos idosos, as fraturas. Entender também qual é a ocupação laborativa desse paciente para entender como que é o dia a dia dele. Se é mais sedentário, se ele passa o dia todo sentado ou se ele passa o dia todo em pé e com sobrecarga, carregando peso, se é um agricultor ou uma pessoa que fica exposta a terrenos acidentados onde tem mais predisposição a entorses. E se é um praticante de atividade física recreativa, se é um atleta que leva uma rotina mais pesada, um atleta amador, ou se é um atleta profissional também, para a gente entender até mesmo o esporte que ele está inserido, a modalidade, como que funciona, qual que é o gesto esportivo característico, não só da modalidade, mas da posição também desse jogador, porque muitas das vezes isso vai influenciar lá no tratamento, se vai ser conservador, se vai ser cirúrgico, se simplesmente se é um corredor que corre sempre no sentido horário, no Ibirapuera, se eu não mudar para o sentido anti-horário eu já resolvo essa dor, né? Tudo isso vai ser relevante. Também qual que é o membro acometido? A gente sempre vai fazer o exame físico comparativo entre os membros. Então, qual que é o membro acometido? Se esse é um membro dominante desse paciente, e fazer esse exame comparativo. Se esse paciente possui lesões prévias, né? E essas lesões, como que elas foram abordadas? Se ele passou por procedimentos cirúrgicos, se ele teve um prejuízo funcional do membro ou na qualidade de vida, ou não, se ele ficou sem sequelas após essa abordagem. Os antecedentes pessoais também são importantes. Nossos pacientes aqui, muitos têm osteopenia, osteoporose. Entender que tipo de medicações de uso contínuo que essa pessoa usa também vai ser importante. Fora que, sempre que possível, no exame físico do joelho, a gente deve avaliar também o quadril, justo pelo que a Malu falou. Às vezes não é uma dor primária do joelho, e sim uma dor referida, e o problema está lá no quadril, por exemplo, né? Então, tudo isso a gente vai pesquisar. Além disso, tentar caracterizar ao máximo como que é essa dor. Se essa é uma dor que já é crônica, uma dor antiga, ou se isso é uma dor nova, que surgiu agora, quando que ela surgiu. Tentar localizar ela no joelho pelos compartimentos. Então, você pode colocar em quadrantes, superolateral, superomedial, inferolateral, inferomedial, se é na parte anterior, ali mais patelar, se é na parte medial, lateral ou até posterior, tentar precisar essa localização, como que essa dor ela pulsa, ela queima, ela irradia, tem associação com outras dores pelo corpo, qual que é a intensidade, não só de 0 a 10, para a gente tentar objetivar ao longo das consultas consecutivas, mas também se causa prejuízo de função para esse paciente, qual que é a periodicidade, então se é uma dor que vem ao final do dia, de um dia exaustivo de trabalho, ou se é uma dor que o paciente já acorda sentindo essa dor, ou se ele acorda à noite por causa dessa dor, ou se, por exemplo, ele nota que essa dor, ela surge depois que ele alcança o 5º quilômetro nos treinos de corrida dele, né? Então, qual que é o momento dessa dor, se tem fatores de melhora ou de piora. Outros sintomas associados também que os pacientes contam são os estalos, né, os estalidos,
sensação de falseamento, de travamento, ou de sensação de que está retido de líquido dentro do joelho, tudo isso pode estar acompanhado. Isso aqui você já consegue decifrar 60% da charada. Aí você só vai agora, pela sua suspeição, fazer os testes específicos. Às vezes não dá tempo de fazer todos os testes do joelho. E aí a gente vai para a parte especificamente do exame físico, que a gente vai dividir em inspeção, palpação, amplitude de movimento, arco de movimento e os testes específicos, perfeito? Aí eu gostaria da minha modelo, por favor. A gente vai começar a inspeção do paciente, primeiro a estática. Se você puder ficar aqui na frente, virado para a plateia, por favor. Oi? Se você não se importar, tem short. Pô, meteu um tênis de corrida com essa calça social. Aí que é bom, deixa eu ficar dessa vez. Percebendo. Arrasou. Bom, a gente vai primeiro realizar a inspeção estática e depois a inspeção dinâmica. E a gente pode tentar reproduzir o gesto esportivo dela também, pedir para ela dar uma trotadinha, dar uma agachadinha. A gente pode estar fazendo o que a gente quiser, dependendo da nossa prática. Então, se puder vir só um pouquinho mais para cá e virar para eles, Ingrid, por favor. Bom, da inspeção estática, a gente vai ver primeiramente a visão frontal, depois lateral e depois posterior. Na visão frontal, a gente vai observar o alinhamento harmônico entre a crista ilíaca, a patela e os pés. A gente vai ver se esse é um joelho que é mais valgo, aí você vai fazendo conforme... ou se é um joelho varo. Como que está o alinhamento dos pés? É um alinhamento neutro ou é aquele pezinho que tem uma rotaçãozinha interna medial, um pezinho com uma rotação externa, tá certo? A gente vai observar lateral, a gente vai ver se tem aquele joelho em recurvato, que é aquele joelho bem mais posteriorizado, ou se é um joelho inflexo, onde a gente tem a incapacidade de extensão completa desse joelho. Posteriormente, a gente vê se tem algum abaulamento, alguma retração. A gente inspeciona a pele também em busca de lesões cutâneas, erupções, cicatrizes, tá certo? E agora a gente pede para ela andar, primeiro na direção sua e depois na direção contrária, para você ver ela andando, como que é a marcha, se é uma marcha típica, atípica, se ela tem alguma posição antálgica, que nem, por exemplo, na osteocondrite dissecante, que o paciente faz uma rotação externa, né, por conta da dor. E a gente pode depois estar fazendo essa inspeção agora sentado. Aí eu vou trazer a maca um pouquinho aqui para frente. E vou pedir para você, deixa eu só afastar um pouquinho para trás, vou pedir para você sentar de frente para eles também. Boa. Isso, e aí você vai inspecionar também o alinhamento patelar. Opa, tranquilo. Boa, obrigada, Tomazinho. O alinhamento patelar, pode pedir para ela fazer extensão e flexão do joelho e você observa o deslizamento patelar entre o sulco intercondilar. Você vai ver se é uma patela que é tópica, se é uma patela alta, uma patela baixa. Dá para estar medindo o ângulo Q também, que é um ângulo que vai da espinha ilíaca anterosuperior até a região central da patela. Posso te riscar? Pode. Autorizou? Pode. Aí ela vem até a região central da patela, vai fazer mais ou menos essa linha reta. E uma outra linha que vai também da tuberosidade anterior da tíbia até o centro da patela. E você forma o ângulo Q, que é esse ângulo aqui. Esse ângulo ele é fisiologicamente aumentado nas mulheres, tá? Que também vai ter interferência depois no surgimento de dores, por exemplo, as dores anterior do joelho, né, a dor patelofemoral. Fora isso, você já pode estar pedindo para o paciente deitar, pode deitar com a cabeça para lá. Pronto, para cá, para o seu lado. Pronto, que aí ela fica do lado direito, que é o mais que a gente vê nos livros, que a gente fique do lado direito do paciente. Você tem que, no exame físico, já quando ela está sentada, você tem que palpar as referências anatômicas. Tuberosidade anterior da tíbia, a pata de ganso. Isso eu palpar agora deitado. Primeiro você palpa sentado, depois você faz deitado para você fazer os testes. Perfeito. Essa é tá bom, mas essa não, essa tudo é a bem. sequencinha. Perfeito. Vai lá. Você pode palpar sentado, eu iria palpar deitado. Porque daí eu também já faço, vou ficar desse lado aqui, porque daí eu já faço
alguns testes na patela, por exemplo, a palpação nas facetas, né? Então peripatelar, posso estar fazendo a manobra de raspagem lateromedial ou súpero inferior para ver se reproduz dor em algum desses momentos. Vamos palpar os acidentes ósseos, a tuberosidade anterior da tíbia, que costuma estar não só com um aumentinho de volume, mas com uma sensibilidade maior nos casos da Osgood Schlatter. A gente já pegou 2 ou 3 casos aqui no meu primeiro mês da esportiva na pediatria, né? Vamos estar vendo também o trofismo do quadríceps, que é importante. Com essas distrofias, às vezes surgem essas dores, uma própria dor patelofemoral. Então, a gente vê o trofismo do quadríceps e vamos palpar as inserções tendíneas, do tendão quadricipital, do tendão patelar. A gente vai procurar o tendão da pata anserina também e estar palpando isso tudo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Tomazinho, se você puder ir passando, tem uma imagem também que vai explicando isso que eu estou falando, tá? E o tendão do trato iliotibial, que vai se inserir aqui no tubérculo de Gerdy, tá? O Gerdy, perfeito. Dá para estar fazendo testes de compressão, o teste de apreensão, que quando você simula uma lateralização da patela, em quem tem luxação recidivante de patela, a pessoa já, ou às vezes até pega na sua mão para você não fazer essa manobra, e assim por diante. Acho que da parte de palpação vimos tudo. Vamos para verificar o grau de amplitude de movimento, se tem um arco doloroso. E aí a gente pode estar verificando a flexão, como a Malu falou, vai de 0 a 140 até 150 se for um atleta com bastante mobilidade. A gente vê o grau de extensão também, rotações medial e lateral. E aí, diante da suspeição, a gente vai realizar os testes específicos. Então, a gente vai começar pelos testes do ligamento cruzado. Passou? Perfeito. E aí tem um teste de Lachman que dá para fazer no LCP também, mas foi originalmente feito para o LCA. Vou ficar, não sei se eu fico daquela na frente ou fico aqui atrás, vocês estão conseguindo ver? É melhor para eles verem, mas tranquilo. Explica como faz o teste. Você vai flexionar 30 graus, você vai posicionar suas mãos na parte distal do fêmur, que seria a minha mão de apoio, e a parte proximal da tíbia. E aí você vai fazer a estabilização do fêmur e tracionar a tíbia para frente. Só que é com o joelho um pouco menos dobrado. Isso. 30 graus só. 30 graus, só sem querer te cornetear. Não, pode ficar à vontade. Você vai colocar aqui, ó, você vai segurar, deixa soltinho, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui estabiliza e esse aqui vai. Puxa, isso. Esse aqui puxa. Perfeito. Tá? Mais para cá, aí já não é tão. É o teste mais específico para cruzado. LCA. Tá? Aí você faz isso. Perfeito. De falar esse lado mais específico. E aí você vai tentar fazer isso. Você pode estar fazendo a gaveta também, com o pé do paciente em flexão de 90 graus. Pode se apoiar no pé do paciente, colocar suas mãos aqui na fossa poplítea e na tuberosidade anterior da tíbia, aqui na parte anterior, você vai fazer uma gaveta. Vai tentar tracionar. Gaveta anterior. E você pode fazer para o cruzado posterior a gaveta posterior. Perfeito. Só lembrando que é sempre comparativo, que vocês vão pegar graus de frouxidão diferentes. Perfeito. E isso é importante. Por exemplo, ontem no Gabriel a gente fez e deu para ver bem a diferença. Tem um endpoint e uma parada mole que você vai comparar, né? Principalmente dá para fazer em quem tem frouxidão. Agora a gente tem o teste do ressalto, né? O jerk test, que a princípio, de primeira vista, parece ser um teste bem difícil, bem complicado de fazer, mas quando você vai fazer, realmente você vê que ele é bem difícil. E aí... Bom, teste você vai sentir um ressalto da fíbula. É tipo uma subluxação anestesiada, se tem lesão de cruzado, é bem visível. Assim não é tão fácil. Certo. Já que não tem a estabilidade. Mais um dos testes. Você, teoricamente, você reproduz uma instabilidade. Isso, você reproduz uma subluxação. É um teste o mais específico possível. Como ele é mais difícil, a sensibilidade dele cai. Né? Então, o Lachman, ele tem uma sensibilidade maior. Né? Assim, eu acho que vale a pena já falar, aquela na inspeção, quando a pessoa está em pé,
aproveitar para fazer a marcha de pato. Tá? Ah, eu ia A pedir marcha para de ela pato fazer. É importante, Eu ia tá? pedir pra gente ver a lesão de menisco. Tô com pena. Eu fiquei com... Achei que ela ia passar uma vergonha. Então, uma das coisas que eu aprendi lá na ortopedia, quando passava na ortopedia, é a elegância do exame físico. Então, quando você faz o exame físico sem precisar, senta aqui de novo, deita aqui de novo. Obviamente, às vezes você está numa dúvida, você pode fazer isso. Obviamente, você não vai ter esse, né? Você tem que ter o bom senso. Mas a elegância do exame físico é importante. Né? Porque você mostra para o paciente que você sabe o que você está fazendo. Perfeito. E ali, o que o Dr. o Galotti falou, importante, né, que assim, quando a pessoa está sentada, as palpações são importantes. Né? Então, palpação de interlinha é importante e tem um teste especial que é muito importante, que é o Stein. Sim. Você já faz Vou aqui mostrar. sentado. Tá bom. Você entendeu? Tá bom. E depois tem alguns outros testes, né? Que você vai deitar, né? Aí quando deitou ali, uma coisa que é importante sempre falar são as palpações de todas aquelas estruturas, né? Que a Malu falou. O compartimento anterior, né? Então, tendão quadricipital, você tem que palpar o tendão quadricipital, porque às vezes você pode ter uma tendinite do tendão quadricipital. Certo, a Esse é um bursite, exemplo, né? Os exatamente, coxins todos- adiposos, nas mulheres exatamente. ele é mais proeminente, principalmente em Então, por extensão. exemplo, a gente vê muito na categoria de base, dor anterior no joelho em menino, está muito relacionada à rofite. Certo. E a rofite, quando você deita e examina, palpa direitinho, você fala, pô, isso aqui é uma rofite. Entendeu? Então, são detalhezinhos que a gente vai aperfeiçoando. Perfeito. Vai, Maju, faz o jerk test. Bora fazer o jerk test então. Começa Você vai começar fletido, né, inicialmente. Você vai segurar no pé do paciente e vai tentar reproduzir essa subluxação anterolateral. Então, uma tendência valgizante do joelho. E aí você vai, se machucar, você me fala, tá? E aí você vai estendendo lentamente até que você vai, a 30 graus mais ou menos, ter um ressalto, um estalido. Ó, põe a mãozinha espalmada aqui na cabeça da fíbula, que aí você sente mais. Boa. Yes. É assim que faz, tá? Perfeito. E aí o próximo teste, que é o pivot shift, você vai partir da posição final do jerk, então você vai partir da extensão e vai flexionando e você vai ver a redução dessa subluxação que você causou. Basicamente isso. Depois a gente vai atestar a integridade do ligamento colateral medial. E aqui a gente pode estar fazendo em neutro ou em flexão também. A gente vai fazer de novo esse estresse em valgo e vai palpando aqui o ligamento colateral-lateral, ver se a gente observa o ligamento colateral medial, vai ver se há uma abertura da interlinha articular. Tanto que ele é classificado em instabilidades leve, quando abre de 0 a 5 milímetros, moderada de 5 a 10 e a partir de 10 milímetros instabilidades graves. E aí você também pode fazer em extensão completa também, se tiver com muita instabilidade, pode até ter uma lesão de LCA associada. Para testar a integridade do ligamento colateral-lateral, da mesma forma que você palpou, você vai procurar ele, que é aquele ligamento um pouco mais cilíndrico, mais tenso, e dessa vez vai fazer um estresse em varo. Então você pode ajudar empurrando o pé do paciente também para interno ou externo, né? E aí você faz esse estresse em varo e ver se sente dor, uma sensibilidade aqui nessa região. E por último a gente vai ver os testes do... Posso mostrar? Pode. Estresse em varo, porque assim, quando você vai fazer todo o estresse em varo, não é puxando, né? Você pode colocar em aqui. 30 graus, tá vendo? Isso é um estresse em varo, ó. Perfeito. Tá bom? 30 graus aqui, que eu estou dando flexão, eu isolo o colateral-lateral. Eu tiro todas as estruturas do compartimento lateral. Perfeito. Mesma coisa no estresse em válvula. Ó, 30 graus, eu isolo o colateral medial e vejo se tem bocejo ou não. Tá vendo? Ó? Ok? Aqui, ó, todas as estruturas do compartimento estão atuando. Tendões, né? Então eu não isolo tanto ele. Você vê que fica muito mais firme. Sim. Tá ok? Perfeito. Obrigada. Tá? Sim. Bom, e para também ver a integridade do LCP, a gente pode estar fazendo a gaveta,
da mesma forma que a gente fez a gaveta anterior, só que dessa vez a gente vai fazer com uma tração posterior, tentando posteriorizar ela em relação ao fêmur. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é observando se ocorre de forma passiva a queda da tíbia e a formação de um gap, né, que a gente pode estar vendo. Outra forma de fazer, que é o teste de Godfrey, é tentar erguer o membro do paciente pelo hálux e a gente vai observar essa queda tibial também. E uma forma de também ver esse teste é pedindo para o paciente contrair o quadríceps e aí você vê a redução dessa tíbia de volta, tá certo? Por último, a gente vai ver a integridade dos meniscos. Eu dividi dessa forma para ficar mais didático, né? Mas como o doutor falou, a gente também vai ver o teste de Steinman sentado depois, mas eu só dividi dessa forma para ficar LCA, LCM, LCL e LCP. Então, por fim, os meniscos, a gente vai fazer o teste de McMurray. No teste de McMurray, a gente vai apoiar o calcanhar do paciente. Posso estar tirando o seu sapato? Devia ter tirado antes já, né? Pronto, ligadinho. A gente vai apoiar o calcanhar do paciente na palma da nossa mão e vai fechar os dedos aqui por trás. Pode flexionar o joelho, 45 graus de quadril, 90 de joelho. E a gente vai palpar a interlinha articular. Então, você vai encontrar e vai palpar, sempre procurando dor, estalido e sensibilidade. E aí você vai realizar movimentos de flexão e extensão. Flexão completa, quase com o calcanhar encostando no glúteo, e extensão parcial. E enquanto você faz isso, você vai realizar movimentos de rotação interna e rotação externa. Isso é bem dinâmico. Eu já vi também fazendo assim, ou assim, e você vai sensibilizando e ver se ela dói. Isso. Dá para fazer também como se fosse parafusar. Então você faz como a foto mostra e depois desparafusar. Então você vai flexionando e estendendo, tá certo? Outra forma de fazer isso é pelo teste de Apley. Eu vou pedir para você ficar em prona. Com o paciente em decúbito ventral, você vai flexionar o joelho. E aí dá para estar apoiando assim, né? Não vou fazer isso para não ficar deselegante, mas você pode estar apoiando sua perna aqui em cima. E vai realizar uma compressão axial no membro, também fazendo essa rotação. E o que você testa aí? Tem uma parte. O corno posterior do menisco medial, principalmente. É sempre corno posterior, tá? Perfeito. E também você pode estar realizando a destração e o paciente referindo uma melhora do desconforto. Qual que é o problema desse aqui? É que se o paciente tiver dor anterior do joelho, dor patelofemoral, pode estar falseando o seu exame, né? Porque ele vai sentir dor e nem sempre ele sabe precisar o local. Vou te pedir para ficar sentada, que é outra forma de também ver a integridade do menisco é fazendo o teste de Steinman. A mesma forma. Pode falar. Tanto no McMurray como no Apley, é uma coisa que é importante falar, que dependendo da rotação que você está fazendo, então, por exemplo, se eu estou fazendo uma rotação interna da tíbia, né, eu estou sensibilizando mais o menisco lateral. Isso. Então, isso é importante você falar. Tá? Quando eu estou fazendo uma rotação externa da tíbia, eu estou sensibilizando mais o menisco medial. Eu vi que você fez de algumas maneiras ali, você vai aperfeiçoando, né? Porque assim, o médico do esporte, ele tem que aperfeiçoar muito o exame físico, que a gente não opera. Então a precisão diagnóstica nossa, ela tem que ser muito alta. Para você ter, ó, perfeito. Aqui, ó, a coisa tá pegando fogo. Né? Como é que a gente vai fazer aqui? Então, só deixa eu mostrar Claro. Porque esse teste aqui é muito importante para vocês. Então, o McMurray, que eu gosto de fazer, você mostrou direitinho, todas as maneiras. Mas o que eu gosto, às vezes, dar uma carga bem axial aqui, ó. Eu estou fazendo uma rotação aqui, o quê? Interna. Não estou fazendo uma rotação interna da tíbia aqui, ó. Então, eu estou sensibilizando o menisco lateral dela. Perfeito. Assim que eu dou a carga, ó, eu faço a flexão. Ó. Então, você sensibiliza muito mais. Então, aqui, ó, a mesma coisa, ó. Rodei externamente, ó, dei a carga, ó. Estou dando a carga aqui, ó. Entendeu? Para sensibilizar o menisco medial. Perfeito. Ok? Então, isso daí vocês, né? Porque isso é importante para vocês.
Perfeito, Tá bom? doutor. Tá ótimo. Obrigada. E o APA é a mesma coisa. Perfeito. Rodou, você está sensibilizando um menisco ou outro. Perfeito. Entendeu? Calcanhar, Dependendo da rotação ponta. da tibia. Isso aí. Todo mundo sabe, mas provavelmente só para ficar mais fácil, calcanhar contra a lesão. Pronto. Perfeito. Se tiver o calcanhar, você está provavelmente sensibilizando. Exato. E agora que vocês sabem da anatomia também, vocês entendem quando essa rotação, esse pivô, aí você faz o teste de Steinman, por exemplo, aí a rotação interna, você está forçando aqui no menisco lateral e a rotação externa no menisco medial. Esse aqui também pode, às vezes, vir falseado caso tenha lesão de colaterais associadas, mas é mais uma forma também da gente ver o menisco. O Steinman é interessante quando você pega atleta magro, né, pessoas que não têm tanto subcutâneo, na manobra do Steinman, você identifica a interlinha. Ah, sim. Você consegue, Dá. às vezes, até Mas a ver dela interlinha. dá para palpar bem. Olha isso aqui, ó. Aqui. Olha isso daqui, ó. Ó, na manobra de porque o dela não dá pra ver. Mas tem gente magrinha que não dá pra ver. Mas tem gente magrinho que a hora que você faz o Steinman, você Aparece. identifica direitinho a interlinha. Aí, Legal. identificando direitinho a interlinha, você vai lá e palpa a interlinha. Entendeu? Legal. A gente pegou um, né, doutor? Sim. Não sei se é Gabriel, acho que o Gabriel deve ser. Você quer fazer Gabriel back dá pra walk? fazer. Ele é magrinho, forte. Pode Só fazer. mais um teste, acho que você me falou, que é o smile. O smile é a palpação dolorosa da interlinha? Isso. O smile ele é muito frequente se você pegar em paciente aqui, que você vai palpar a interlinha medial e lateral, geralmente para lesões do corno anterior do menisco. Boa. Tá? Então você tem que ver onde está a interlinha, ela é magrinha, é fácil de ver. Deita aqui. Você vai sentir aqui, ó, você dá uma dobradinha, você vê onde está a interlinha dela, é só palpar. É, Se ela falar, tá doendo, Sinal você de já faz smile. uma smile. smile. Tá? Perfeito, isso mesmo. Corno Corno anterior. anterior. Agora, Só que você tem que também saber que, às vezes, por exemplo, paciente aqui que tem artrose, você vai palpar o osso, ele vai doer. Então, você vai ficar na dúvida se é o osso que está doendo ou se é o menisco. Mas em jovens, assim, se doer ali, é menisco. Boa. E lógico, tem um diagnóstico diferencial no jovem que pode acontecer, acontece muito, que é o edema ósseo. Às vezes ele não machuca o menisco, mas ele faz ali uma carga axial rotacional, né, uma força, uma energia importante, e ele gera um edema ósseo, às vezes no platô tibial, né, às vezes lá no fêmur. Então, tudo que é ósseo, às vezes você aperta ali, você fica meio na dúvida, aí dói. isso. Entendeu? Então, essa palpação, essa sensibilidade ali na palpação, ela tem que ser muito importante, ela tem que ser aprimorada. Certo. Você falou, pai, espera aqui eu não estou na interlinha, parece que aqui eu estou no platô tibial, parece que eu estou mais na tíbia. E até nas lesões de estresse, se você é ideal também que você palpe a tíbia, né? A parte anterior, medial, a musculatura anterior. Em lesões de estresse, nem o Dan que eu estava com uma, você consegue palpar a tumoração. E ele fala que é uma bem mais sensível e dolorosa naquela região, que geralmente é mais aqui no terço medial e distal, né? Então, tem casos de entorse, por exemplo, de joelho, que você palpa, você fala, não, tá tudo, não tem frouxidão, né? não tem história de instabilidade, né? A gente não tem testes mais específicos, né, para instabilidade. Aí você palpa ali, parece mais o edema ósseo, aí você vai fazer a ressonância, só tem o edema ósseo. Brilhando Às vezes, o lá, estiramento né? ali no gastrocnêmio. Perfeito. Ou seja, a musculatura dele segurou, né, uma lesão ligamentar, né, uma lesão meniscal, mas você machucou o osso. É por isso que essa palpação é importante, né? E dá para palpar tudo aqui atrás. Às Exatamente. vezes você vê a tumoração, uma compressão neurovascular, pode ser um cisto de Baker, pode ser. Você vai palpar o tendão do bíceps, vai palpar o semitendinoso, o semimembranoso. Então, só para fechar, só para não deixar passar, se a Ingrid topar fazer a duck walk, a marcha do pato também, que não é específico. Treino, a gente andava assim no treino. E a gente faz isso no CrossFit. Eu já fiz para aquecer, para ativar a musculatura, né? Pode ser para cá, eu acho, né? Ou seja, Na passarela. viu? Olha aí, ó, o menisco tá íntegro. Perfeito. Obrigada, Ingrid.